Olá, sou o professor Antônio Marcos, trabalho com a disciplina Filosofia. Nesse vídeo eu vou fazer uma abordagem sobre o capítulo 12 da obra Filosofando, que é a obra que eu estou trabalhando com os alunos da escola Inedina Sampaio Melo e a escola Dalila Afonso Cunha. Então, esse capítulo faz uma abordagem sobre os conceitos de ética, moral e ética aplicada. Nós vamos começar falando um pouquinho sobre esses dois termos, ética e moral, que apesar de estarem muito próximos, mas possuem algumas diferenças. Então, o termo moral, que vem da expressão latina mores, está relacionado àquilo que o homem faz, àquilo que orienta a ação do ser humano em um grupo social onde ele está inserido. Então, os costumes que orientam essas ações do ser humano. Já o termo ética vem do termo grego ethos, que significa, na verdade, uma reflexão sobre a moral. Então, é uma disciplina que busca entender os diversos sistemas morais. Então, tá aí, acho que é uma diferença básica mesmo. Enquanto a moral se refere a um sistema, a ética vai tentar entender esses sistemas. E aí nós podemos aqui avançar para entender os tipos de juízos, o que significa julgar. Então vamos pensar em juízo de fato, juízo de valor. O juízo de fato é aquilo que juízo de valor está ligado à categoria do valer. E tem um autor que é o Garcia Morente, que ele fala exatamente sobre isso, né? O fato é aquilo que não se altera, aquilo que é mais permanente. O valer está relacionado ao valor, aquilo que pode sim ser alterado com o passar do tempo. Então nós podemos pensar aqui nos conceitos de belo, de feio, por exemplo, está ligado à estética. Já o juízo moral, aquilo que está ligado ao certo ou ao errado. Então, a pergunta que nós podemos fazer, de onde é que nós tiramos essa informação para dizer que algo é certo ou algo é errado? Aí nós vamos pegar aqui as ideias que estão ligadas à tradição dos pensadores da tradição, Sócrates, Platão, Aristóteles, e o pensamento mais moderno, aqui vamos pegar Kant, por exemplo. Né? Então, quando nós pensamos na filosofia clássica, nós podemos aqui nos deparar com as ideias de Aristóteles, onde ele falava que o ser humano age em função da felicidade, ou seja, a felicidade orienta a vida do ser humano. No entanto, ele entende que o ser humano deve buscar um meio termo aqui. O Kant diz que não é a felicidade, mas é o dever que deve orientar a ação do ser humano. E o dever significa o que exatamente? Significa que eu não sou livre porque eu tenho o dever, porque eu tenho que seguir uma lei? Muito pelo contrário, é exatamente essa possibilidade de dever que me garante a liberdade. A expressão kantiana age de tal forma que a tua ação possa valer como lei universal. Isso é um imperativo categórico, onde a minha ação não é movida pelo interesse ou pelo medo. Ou seja, não é porque alguém está me fiscalizando ou porque alguém está dizendo, me ameaçando ou me amedrontando, por exemplo. Mas eu vou agir de acordo com a minha liberdade. E é por isso que isso vai me garantir exatamente a possibilidade de ser livre. Isso significa imperativo categórico. Ele faz até uma crítica aqui à moral cristã, a ideia da caridade, por exemplo, que é uma ideia bonita e tudo mais, de ajudar alguém e tudo mais. A questão é, por que eu estou ajudando alguém? Estou ajudando alguém realmente porque eu quero ajudar alguém ou porque eu estou movido por um interesse A ou B ou C? Então, se é dessa forma, isso não vai me edificar. Então, a minha ação deve ser livre, deve seguir essa ideia do dever. Então, nós trabalhamos aqui as outras ideias, como ética aplicada, por exemplo, que é um conceito mais recente, sobretudo a partir dos desafios da modernidade, as questões relacionadas à ciência, os avanços da ciência, que me colocam exatamente em dúvida, em questionamento. Né? Será que aquilo que a ciência me permite realizar, eu posso realizar? E como é que fica essa relação entre os avanços da medicina, por exemplo, né, que vão me permitir aqui uma série de possibilidades.
Então vamos entrar em contato com temas como a eutanásia, a própria questão do aborto. Então todo esse debate está ligado à bioética, que é um campo da ética, relacionado à ética aplicada. Então, o médico precisa tomar decisões, o profissional da saúde precisa tomar decisões. E precisa ter um entendimento muito coerente e amplo sobre essa questão na hora de tomar decisão. A mesma coisa também vai se dar no campo da ecoética, que é a ética ambiental. Então, a ética ambiental vai trazer essa preocupação do ser humano para a vida de maneira plena, para além do ser humano, ou seja, pensar nessa relação do ser humano com a natureza, do ser humano com o planeta, como é que eu consigo me relacionar com o planeta, e aí isso vai ter embates políticos, porque tem figuras que acreditam que o ser humano não interfere na natureza, inclusive tem concepções políticas bem evidentes no mundo atual, que acham que isso não tem nada a ver, que essa história é a história de ambientalista e tudo mais. Então nós bem entendemos que não é bem assim. E o debate da ética profissional, que exatamente nós vamos perceber nos diversos ambientes de trabalho essas discussões. As questões como assédio, por exemplo, a questão sobre competência, enfim, o que é que define um profissional exatamente? Como é que o profissional deve agir de fato? Então, esse debate da ética profissional está muito presente, sobretudo em épocas de reforma no campo, no campo do trabalho. Então, esse debate da ética é muito presente. Por isso, nós queremos aqui finalizar esse vídeo, desejar aos alunos boas provas, bons estudos, e a gente se encontra no próximo vídeo. Obrigado.